Você acha que o espanhol é um português mal falado? Ou que é tão fácil que nem precisa estudar? Então você precisa saber que esses são dois dos maiores mitos que te impedem de aprender espanhol de verdade. Olá, eu sou Paulo Trajano, sou professor de espanhol e seja bem-vindo ao meu canal. É um prazer ter você aqui comigo. Eu percebo que muitos de nós carregam preconceitos, que são ideias pré-concebidas. Isso é normal. Isso até é meio que inerente ao ser humano. Quando nós não conhecemos muito alguma coisa ou alguma pessoa, tendemos a criar essa ideia pré-concebida. Só que nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 mitos que são gerados por preconceito em relação ao espanhol, que estão te impedindo de aprender espanhol de verdade. E você vai perceber que você precisa se livrar desses mitos, porque, acredite, eles só fazem te atrapalhar. Mito número 1. O espanhol é um português mal falado. Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi essa frase algumas vezes e eu lembro que a primeira frase que eu ouvi me soou tão agressiva porque eu pensei assim, como é que uma pessoa pode pensar que um outro idioma é a mesma coisa do seu mal falado? Existe uma tendência das pessoas pensarem isso, de encarar outro idioma como meio que uma versão errada ou pobre do seu idioma. E eu também já ouvi hispanohablantes, falantes de espanhol nativos, pelo menos um ou dois, falarem que o português é um espanhol mal falado. Ou seja, funciona de lá para cá e daqui para lá. E se você acha que isso existe somente entre o português e o espanhol, se enganou. Existe uma tendência também de países ou povos que são muito próximos, por incrível que pareça, mesmo sendo muito próximos, desenvolverem uma espécie de rivalidade ou de preconceito linguístico. Isso acontece, por exemplo, entre o sueco, o norueguês e o dinamarquês. Muitos suecos dizem que o dinamarquês, por exemplo, parece alguém falando com uma batata na boca. Esses dias eu vi em um site na internet que é uma pessoa que disse que suecos e noruegueses se entendem, dinamarqueses entendem suecos e noruegueses, mas ninguém entende os dinamarqueses. Quando fica assim só no campo da piada, da graça, não tem problema, né? O problema começa quando esse preconceito extrapola o campo da piada e vira um obstáculo para outras coisas mais importantes da vida. A pessoa pode encarar o outro idioma como inferior e o seu como superior. E isso acontece justamente com algumas pessoas entre o português e o espanhol. No entanto, dizer que o espanhol é um português mal falado, olha, nós já nos colocamos como superiores, né? É a mesma coisa de dizer que o basquete e o handball são a mesma coisa, o mesmo esporte, só que um deles está sendo jogado errado. Os dois esportes têm semelhanças? Sim. Os dois se jogam com uma bola, com 2 times na quadra e se jogam com as mãos, porém têm dinâmicas e regras completamente diferentes. No fim das contas, o basquete é um esporte e o handball é outro esporte completamente diferente. E é a mesma coisa com o português e o espanhol. Os idiomas, cada idioma, representa uma forma de pensar. Eu estou conversando com você aqui agora em português. E você me entende porque você fala português. Mesmo você não tendo, talvez, não sei, o meu sotaque, ou não usando especificamente as palavras do modo como eu uso, você me entende. Porque nós, como falantes de português, temos uma forma de pensar, de organizar o pensamento semelhante, parecida. É isso que nos faz falar a mesma língua. Veja, por exemplo, essa frase, olha. De quem é essa bola? É a frase em português. Essa frase em espanhol é de quién es esta pelota? Veja que a organização das palavras e das ideias nessa frase aí é igualzinha, né? De quem é esta bola? Todas as palavras em português e espanhol correspondem exatamente uma à outra. Agora veja essa mesma frase em inglês. Whose ball is this? Whose ball is this? Ao pé da letra, de quem bola é essa? É uma coisa meio estranha, né? De quem bola é essa? Mas é assim que um falante de inglês organiza as ideias na sua mente para perguntar o que nós, falantes de português, diríamos de quem é esta bola. As duas frases, todas as 3 frases, na verdade, têm o mesmo sentido, mas são faladas e escritas, logicamente, de maneiras
diferentes. Quando achamos que uma língua é somente uma versão piorada da nossa língua, nós estamos fechando completamente a nossa porta para o novo e perdemos várias chances. Ou então, quando a pessoa decide aprender aquele idioma, ela já começa errado, ela já começa com uma ideia errada na cabeça. Porque pense, se aquele idioma parece o meu falado de forma errada, eu não tenho mais nada para aprender. Então eu estou perdendo tempo aqui. Essa ideia te impede de aprender espanhol. Vamos ao mito número 2. O espanhol é fácil demais. Eu entendo tudo. É igualzinho ao português. Isso acontece muito entre portugueses, em falantes de língua portuguesa e também falantes da língua espanhola. Por que isso acontece? Porque muita gente pensa que por serem línguas próximas, que são realmente línguas próximas com a mesma origem, basta eu meter um sotaque lá, falar um portunhol, todo mundo vai me entender e eu vou entender todo mundo. Mas não é bem assim. Nós vemos casos aí de até pessoas famosas que, quando se confrontaram com uma entrevista, digamos, em espanhol, e alguém perguntou alguma coisa, ele não conseguiu entender nada. Mas na cabeça dele ou dela, achava que falava espanhol. E isso acontece com mais frequência do que você imagina. Só que isso tem um problema. Isso gera uma acomodação. Bom, se o espanhol é igual ao português, se eu entendo tudo e eu posso falar portunhol, então eu não preciso aprender mais nada. Veja que toma meio que o mesmo caminho do mito número 1. Mas o que acontece? Acontece que brasileiros viajam para fora, para Argentina, para Colômbia, México, Peru, Espanha, Caribe no geral ali, na América Central, e conseguem se virar com um portunhol, ou metem lá um sotaque e falam: eu viajei para tantos lugares, nunca precisei aprender a falar espanhol. A pessoa conseguiu se virar, mas será que ela conseguiu realmente entender? Será que ela conseguiu ser entendido? Ou deixou escapar alguma coisa que talvez pudesse trazer até problemas para ela porque ela não entendeu direito? Dizer que o espanhol é fácil demais, porque eu falo português, é igualzinho ao português, eu entendo tudo, é a mesma coisa de você dizer que uma pessoa que toca violino automaticamente sabe tocar violoncelo. São dois instrumentos semelhantes, até o desenho, né, é semelhante, só que são completamente diferentes. Não existe isso de quem sabe tocar violino automaticamente sabe tocar violoncelo. É a mesma coisa com português. Não caia nessa bobagem de acreditar nesse mito. Para você saber falar espanhol de verdade, é preciso dedicação. Dedicação para aprender a entender, escutar bem e entender o que está sendo dito, a pronúncia das palavras, enriquecer o seu vocabulário. Isso sim, exige um pouco de esforço. Lembre-se que entender 70% não é o mesmo que falar 100%. A fluência vem do esforço de aprender aquilo que não está óbvio pra gente. E aproveitando, se você está gostando desse vídeo, deixa um like para mim, me dá essa moralzinha, e se você achar que esse conteúdo está enriquecendo o teu conhecimento, considere a possibilidade de se inscrever no meu canal. É de graça, não custa nada. Se você mudar de ideia depois, você pode se desinscrever. Então, eu te aconselho a fazer isso. Eu ficaria muito feliz. Agora o mito número 3, que é o oposto do 2. É o seguinte: o espanhol é difícil demais, é muito complicado, eu não consigo entender nada. Mas por que isso é um mito? Acontece porque muitas pessoas escutam o espanhol sendo falado por, de novo, espanhóis, argentinos, mexicanos, chilenos, colombianos, cada um com a sua particularidade, e às vezes se assustam porque não conseguem entender, ou porque ouviu uma pessoa falar rápido demais, ou porque acha que são muitas regras, e daí a pessoa se assusta antes mesmo de começar. Só que isso acontece com qualquer idioma. Ou você acha que é fácil para um não nativo de português entender o que a gente fala? Eu sei que meter a mão na cerca de choque, rebenta ela e cai pra dentro. É difícil, gente, é difícil. Porque nós falamos de uma forma peculiar, nós falamos rápido, nós emendamos as palavras e tem os sotaques. Só a nível de Brasil tem uma infinidade de sotaques. Então isso acontece com qualquer idioma. Mas será que por causa disso é impossível para um não nativo falante de português não nativo aprender o português? É impossível? Claro que não. A gente vê aí que tem muito falante nativo de língua inglesa, de língua espanhola ou de outras línguas que aprendem o português e aprendem a falar bem. O problema é a falta de exposição. Quando você se expõe ao idioma de forma adequada e passa realmente a entender
sem todos esses mitos, né? Sem esses preconceitos que nós citamos anteriormente, as coisas começam a andar. E a mesma coisa é quando você aprende a dirigir. No início você fica muito assustado ali que, além de você aprender a conhecer o carro, aprender a conduzir, acelerar, frear, olhar pelos retrovisores, tem que prestar atenção nas regras de trânsito, como se comportar com outros veículos, com pedestre. É uma coisa meio assustadora no início, né? Mas depois que você começa, com o uso, você começa a dirigir e a se expor a situações, tudo isso vira uma coisa do seu dia a dia e você acaba incorporando. É a mesma coisa com um idioma estrangeiro, e nesse caso estamos falando do espanhol. Agora, uma opinião pessoal, tá? Eu acho que alguns professores, justamente com a intenção de combater o mito número 1, que o espanhol é muito fácil, é tipo um português mal falado, o 2 também, né? Eles acabam transformando o espanhol em um grande bicho de 7 cabeças. Eles criam frases bem diferentes, com palavras assim bem pouco usuais, ou então que são faladas por um grupo de pessoas específico, de um lugar específico, monta lá aquela frase estranha e joga para você. É como se ele estivesse falando assim: tá vendo aí que o espanhol não é tão fácil como você tá pensando, como você pensava? Tá pensando o quê? É como se estivesse dizendo isso, né? Ele quer te ganhar, ele quer te incentivar a aprender espanhol de uma forma que te assusta. Eu digo isso porque eu já presenciei, já vi isso online, e já presenciei também no mundo acadêmico. E, na minha opinião, isso não ajuda em nada. Na verdade, isso é contraproducente. É um verdadeiro tiro que sai pela culatra. A verdadeira dificuldade é você superar o medo de tentar, de começar, de dar uma oportunidade. Com o tempo, o que antes parecia uma coisa quase impossível para você, se transforma em algo do dia a dia. Então não caia nesse mito, não caia nessa falácia de que o espanhol é difícil demais, que é um bicho de 7 cabeças e que faz você desistir de começar. Então lembra dos 3 mitos, ó. O espanhol é um português mal falado, isso é um mito. O espanhol é fácil demais, é parecido com o português, eu entendo tudo, isso é outro mito. E o espanhol é difícil demais, é muito complicado, eu não consigo entender nada, isso é outro mito. Quando nós nos livramos desses preconceitos, nós abrimos espaço para muita coisa boa, muitas oportunidades. Você, por exemplo, já acreditou em algum desses 3 mitos? Já acreditou em todos eles? Escreve aqui para mim nos comentários qual foi a sua experiência, se você já ouviu falar isso e qual foi o impacto que isso teve em você. E para te mostrar que o espanhol não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente fala e ao mesmo tempo também não é essa coisa facinha igual ao português, nesse vídeo aqui, ó, eu vou te mostrar, eu vou te dar o guia definitivo de um dos sons da língua espanhola que mais causa confusão nas pessoas que estão aprendendo.